Para tudo sempre seja exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos sobre o tema Sinais da Volta de Cristo. Essa é a série número 1, em que falamos sobre Mateus, os sinais de Mateus, capítulo 24. E dentro da abordagem de hoje, nós estaremos falando no 43, que refere-se a guerras e rumores de guerra, já a segunda ministração. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e na ministração anterior nós falávamos com referência a essa mesma série, a série número 1, Sinais de Mateus capítulo 24. Nós iniciamos ali a abordagem sobre guerras e rumores de guerras, que foi a abordagem de número 42. E agora estamos nessa ministração fazendo a abordagem número 43, dando continuidade. Naquela oportunidade nós chegamos até o ponto de falar que os jornais, as revistas, os noticiários na TV evidenciam a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós continuaremos falando um pouco sobre o aumento das guerras e também do terrorismo, Como todos nós sabemos, a história da humanidade, ela sempre foi marcada por guerras, exatamente. Isso não é novidade para ninguém. E essas guerras, inevitavelmente, elas são sangrentas. E assim, desde a antiguidade, passando pela Idade Média e chegando à Idade Contemporânea, a idade em que nós estamos vivendo, nós percebemos ainda que muitos perderam as suas vidas guerreando, sendo assim vítimas das guerras, e lamentavelmente é o conflito humano que deposita sobre o seu próximo, de maneira que nunca o ser humano guerreou tanto como nos séculos 20 e também no século 21, esse que nós estamos. Só para que possamos mencionar, no século 20, cerca de 191 milhões de pessoas morreram em combate ao redor do mundo, exatamente. E apenas para ilustrar a evidência desse sinal, nós passaremos a citar algumas das guerras ocorridas nos últimos 100 anos, É claro, vamos pegar de 100 anos para cá e vamos falar das guerras que ocorreram nesses últimos 100 anos. Nós podemos citar ali a guerra russo-japonesa, que aconteceu no ano de 1904 e ano 1905. E também a Terceira Guerra Centro-América, que aconteceu no ano de 1906. A Quarta Guerra Centro-América aconteceu no ano de 1907. A Guerra Itália-Turquia aconteceu entre o ano 1911 e 1912. Também a Guerra da Independência do Tibete, o que aconteceu no ano de 1911 e 1912 também, E a Guerra do Paraguai aconteceu em 1911 e 1912. Veja que simultaneamente acontecendo essas guerras. E aí nós podemos citar também a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no período de 1914 a 1918. E nós tivemos também a Guerra Turquia-França, que aconteceu do ano de 1919 até o ano de 1921. A Guerra Turquia-Grécia, que aconteceu do ano de 1919 a 1922, a Guerra Japão-China, do ano de 1931 a 1933, a Guerra do Chaco, que aconteceu em 1932 a 1935. E aí nós tivemos a sangrenta Segunda Guerra Mundial, que aconteceu dos anos de 1939 a 1945. Tivemos também a Guerra do Sinai entre Israel e Egito, que aconteceu no ano de 1956. E também a Guerra Hungria-União Soviética, o que ocorreu no ano de 1956,
tivemos a Guerra Índia-China, que aconteceu em 1962, também tivemos a Guerra da Caxemira, entre a Índia e o Paquistão, que aconteceu no ano de 1965, e tivemos também a Guerra Israel-Egito, o que aconteceu no ano de 1969 e 1970. Tivemos também o episódio da Guerra do Vietnã, o que aconteceu do ano de 1965 a 1975. 10 anos durou aquela guerra. Tivemos a guerra Honduras-El Salvador, que aconteceu no ano de 1969. Também tivemos a Guerra da Independência de Moçambique, o que aconteceu no ano de 1975. Tivemos a Guerra das Malvinas, né, envolvendo o conflito ali da Argentina com a Inglaterra em 1982. Tivemos a Guerra do Golfo de 1990 a 1991, a Guerra da Bósnia e Herzegovina, que aconteceu em 1992 a 1995. Tivemos a Guerra Eritreia-Etiópia, 1998 a 2000, tivemos a Guerra do Iraque no ano de 2003, então nós percebemos que a lista realmente é grande, né? Nós pegamos só os 100 anos, dos 100 anos para cá, né? E isso realmente nos impressiona. Jesus, ele nos disse que esses sinais aconteceriam antes do seu retorno, mas ainda não seria o fecho definitivo, né, da sua segunda vinda. O próprio Senhor Jesus, sendo aí o orador, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 7 e versículo 8, ele deixou escrito o seguinte, ele nos deixa essa revelação. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então perceba que Jesus nos deixou escrito, nos deixou revelado, mas todas essas coisas, elas são apenas o princípio das dores, né? Então, da dor de parto, da dor de uma angústia intolerável, para então acontecer o retorno de Jesus Cristo. De maneira que o termo nação contra nação, reino contra reino, usado aqui nesse versículo que nós acabamos de relatar em Mateus capítulo 24, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, esse foi o mesmo termo usado nesses versículos que eu quero mencionar agora para vocês. O que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7, que diz o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Então veja que o Senhor está dando uma afirmação. E ele continua: se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, veja que ele coloca uma condição. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. É o que diz o texto. Naqueles tempos, o Senhor continua dizendo que naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam. Então veja que o Senhor está fazendo uma severa advertência, né? A sua nação, a nação de Israel. E ele continua dizendo: mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, ou daquelas terras, porque
nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. É o que está escrito. E ele continua. Agora vem uma promessa maravilhosa. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Que maravilhoso, né? Então, quando nós buscamos ao Senhor. Ainda no profeta Isaías, no capítulo 19, versículos 1 e 2, está escrito: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele. É o que está escrito. E o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Aí o Senhor diz o porquê, né? Ele continua dizendo: porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Olha o que o Senhor está dizendo, né? Através do profeta Isaías. Aí ele continua dizendo: cidade contra cidade, reino contra reino. Então veja que os termos usados lá em Mateus 24 é o mesmo usado nesses termos que nós acabamos de mencionar. Amados, a história da humanidade, ela sempre foi marcada por guerras. Porém, o século XX foi, sem sombra de dúvida, o século onde houve as maiores guerras ao redor do mundo. Então, infelizmente, nós temos essa marca na história da humanidade. E guerras, não só em quantidade, não só quantitativa, mas também em nível de devastação. Então, nós percebemos que, pelos noticiários, nós ficamos sabendo dos conflitos, das guerras de maior expressão, aquelas que são de âmbito mundial, aquelas que tomam uma maior importância em relação à mídia, né? De maneira que os menores conflitos, eles acabam passando por desapercebidos. Eles nem são noticiados, né? É o que nós notamos. Mas existe guerra, terrorismo dentro dessa modalidade de guerra, né? Ela dentro assim do século XXI voltou com toda a força, né? E eu quero dizer que, evidentemente, chega a hora de falarmos sobre as profecias que vamos agora mencionar, porque são os tempos em que essas profecias estão se cumprindo. O tempo em que nós estamos vivendo, a proximidade do que nós estamos vivendo. O que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então veja, isso já está acontecendo, nós estamos vivendo esses episódios, né? E também o que está registrado em Marcos, no capítulo 13, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Amados, essas coisas são apenas o princípio das dores, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lucas, no capítulo 21, nos versículos 10 e também o versículo 26, nós encontramos: então lhes disse, o próprio Senhor Jesus está dizendo, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E no versículo 26, o Senhor Jesus continua nos dizendo: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Veja, homens chegam a desmaiar das coisas que estão acontecendo. Aí ele continua dizendo:
pois os poderes dos céus serão abalados. Então, o que nós notamos nessa palavra profética? Quando essas coisas começarem a acontecer, haverá homens desmaiando, exatamente, perdendo o sentido em relação ao terror da expectação das coisas que estão sobrevindo sobre o mundo. Nós queremos dar uma parada por aqui e na próxima ministração nós iniciaremos falando sobre 188 milhões de mortos, dando ali uma resenha de tudo aquilo que nós estamos falando, ministrando. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final dessa ministração. Eu creio que este assunto é de singular importância para a sua vida e para os seus familiares. Portanto, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas próximas. Eu peço para que você dê o like e também não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Amados, que você e a sua família esteja no esconderijo do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, porque todas essas coisas que estão acontecendo e as coisas que estão por vir não pode causar medo, não pode causar terror naqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que estão em segurança. E se você não teve ainda a oportunidade de confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador, o momento é agora. Não perca tempo, não deixe para depois. Apenas abra os seus lábios e diga: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo em carne, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, está vivo, reina e voltará. Eu abro meu coração e te peço, entra nele, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, aceita-me como teu filho e ajuda-me a passar esse momento tão terrível que o planeta está vivendo e o Senhor esteja livrando a mim e aos meus familiares. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima. Graças a Deus.